No último sábado, o ex-presidente Donald Trump foi alvejado durante um comício na Pensilvânia. Por sorte, ele só sofreu ferimentos leves, mas esse não foi o destino de vários presidentes americanos ao longo da história, e muitos deles perderam a vida na mão de malucos ou opositores políticos. Esse tipo de evento muitas vezes altera o rumo da história, então vamos falar sobre o que já se sabe sobre o ataque no comício de Trump, além de relembrar alguns dos casos mais notórios e impactantes da história. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é uma figura emblemática na história americana. Nascido em uma cabana de madeira no Kentucky, em 1809, Lincoln ascendeu de origens humildes para liderar a nação durante um de seus períodos mais turbulentos. Ele é mais conhecido por seu papel crucial na abolição da escravidão e pela preservação da União durante o conflito civil americano, o conflito entre o Norte e o Sul. Em 14 de abril de 1865, apenas 5 dias após a rendição do general Robert E. Lee, que marcou o fim efetivo do conflito civil, Lincoln foi tragicamente alvejado por John Wilkes Booth. Booth, um ator e simpatizante confederado, baleou Lincoln na cabeça enquanto ele assistia a uma peça no Ford's Theater, em Washington, D.C. Esse evento chocou a nação e deixou um legado duradouro, solidificando Lincoln como um mártir pela causa da liberdade e igualdade. James A. Garfield. James Abraham Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos, teve uma trajetória notável desde sua infância pobre em Ohio até a Casa Branca. Ele era um advogado, general do conflito civil e congressista antes de sua eleição como presidente em 1880. Garfield foi um defensor da educação e da reforma do serviço civil, buscando reduzir a corrupção política. Em 2 de julho de 1881, Charles J. Guiteau, um advogado frustrado que acreditava que Garfield lhe devia um cargo diplomático, baleou o presidente na Union Station, em Washington, D.C. Garfield sobreviveu ao ataque inicial, mas sucumbiu aos ferimentos e complicações médicas em 19 de setembro do mesmo ano, após apenas 6 meses de mandato. A morte de Garfield destacou a necessidade de reformas no sistema de atendimento médico de emergência e no serviço civil. William McKinley. William McKinley, o 25º presidente dos Estados Unidos, nasceu em Ohio em 1843. Ele serviu como soldado no conflito civil antes de se tornar um advogado e congressista. McKinley é lembrado por sua liderança durante o conflito hispano-americano de 1898 e por promover uma política de proteção tarifária para promover a indústria americana. Em 6 de setembro de 1901, enquanto participava de uma recepção pública na Exposição Pan-Americana em Buffalo, em Nova York, McKinley foi baleado por Leon Czolgosz, um anarquista que se opõe ao governo. McKinley inicialmente pareceu se recuperar, mas desenvolveu gangrena e morreu 8 dias depois, em 14 de setembro. Sua morte resultou na ascensão de Theodore Roosevelt à presidência e marcou uma era de mudanças progressistas. Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt, como era conhecido, o 20º presidente dos Estados Unidos, é uma das figuras mais dinâmicas da história americana. Nascido em 1858 em uma família abastada de Nova York, Roosevelt superou a infância frágil para se tornar um herói de conflito, reformador político e naturalista. Ele ascendeu à presidência após o assassinato de McKinley e é conhecido por suas políticas progressistas como o Square Deal e suas contribuições para a conservação ambiental. Em 14 de outubro de 1912, durante uma campanha presidencial como candidato do Partido Progressista, Roosevelt foi baleado no peito por John Fleming Schrank. Milagrosamente, a bala foi desacelerada pelo estojo de óculos e pelo discurso de 50 páginas que Roosevelt carregava no bolso. Demonstrando notável coragem, ele insistiu em continuar seu discurso de 90 minutos antes de procurar atendimento médico. Roosevelt sobreviveu ao atentado e viveu por mais 7 anos. John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, é uma das figuras mais carismáticas e memoráveis do século XX. Nascido em 1917 em uma família proeminente de Boston, Kennedy serviu como oficial da Marinha no Segundo Conflito Mundial antes de entrar na política. Ele foi eleito presidente em 1960, tornando-se o mais jovem e o primeiro católico a ocupar o cargo. Kennedy é lembrado por sua liderança durante a crise dos mísseis de Cuba, sua visão espacial e suas políticas de direitos civis. Em 22 de novembro de 1963, enquanto desfilava em um carro aberto em Dallas, no Texas, Kennedy foi alvejado fatalmente por Lee Harvey Oswald. O atentado, filmado em vídeo e transmitido pela televisão, deixou uma profunda marca na memória coletiva dos americanos e gerou inúmeras teorias da conspiração. A morte de Kennedy foi um momento de grande luto e transformação para a nação. Ronald Reagan. Ronald Wilson Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos, teve uma carreira variada como ator de Hollywood e governador da Califórnia antes de ser eleito presidente em 1980. Nascido em 1911 em Illinois, Reagan é conhecido por suas políticas econômicas conservadoras, apelidadas de Reaganomics, e por seu papel crucial no fim do conflito frio.
Em 30 de março de 1981, apenas 69 dias após o início de seu mandato, Reagan foi baleado por John Hinckley Jr., fora do Washington Hilton Hotel em Washington, D.C. Hinckley, que sofria de uma obsessão por impressionar a atriz Jodie Foster, disparou 6 tiros, atingindo Reagan no peito. Apesar da gravidade do ferimento, Reagan teve uma recuperação rápida e usou sua experiência para aumentar seu apoio público, solidificando sua imagem como um líder resiliente e determinado. Reagan foi reeleito por um segundo mandato e continuou a influenciar a política americana por décadas. E aqui vai uma curiosidade sobre Reagan. Ele adorava os filmes do Rambo e era um amigo bastante próximo de Sylvester Stallone, tendo inclusive enviado uma foto sua pro ator, segurando um papel que dizia "Rambo é republicano". Donald Trump. Em 14 de julho de 2024, o ex-presidente Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de mandá-lo pro beleléu em um comício na Pensilvânia. O atirador, Thomas Matthew Crooks, foi morto pelo serviço secreto e foram descobertos materiais perigosos em seu carro e em sua casa. O espectador, Corey Compatore, perdeu a vida como um herói, salvando sua família. Ele se jogou na frente da esposa e filha, fazendo elas abaixarem enquanto ele ficava no caminho. Trump foi atingido na orelha e não sofreu graves ferimentos por questão de centímetros. O presidente Biden ordenou uma revisão de segurança e apelou à nação que todos se unissem nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais no canal começando. Deixe seu comentário também, vai. Tô muito curioso para saber sua opinião. Segunda a sexta, ao meio-dia, eu trago um vídeo inédito e exclusivo para você. Vou ficar esperando, hein? Até a próxima.